Olá, meninas, tudo bem? Olha, nós aqui de novo com a nossa aula, na verdade, com a nossa videoaula. E hoje, depois que nós passamos pelo sistema circulatório, nós vamos trabalhar agora com um sistema auxiliar da circulação. E é um sistema que, além de auxiliar, que ele é, né, um sistema auxiliar da circulação, porque ele auxilia algumas funções circulatórias. Ele é um sistema que, para nós da estética, para vocês que vão trabalhar com essa parte da estética, é extremamente importante. Então, agora, abram os olhos, abram os ouvidos, porque nós vamos falar de sistema linfático, ok? Então, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês e fiquem tranquilas que depois também esse material em PowerPoint, além da videoaula, será compartilhado, tá? E aí, nós vamos trabalhar com as duas formas, fica um pouco mais fácil, né, da gente conseguir aí a compreensão. Então, nós vamos estudar anatomicamente, fisiologicamente, o que esse sistema linfático faz para que a gente entenda qual é a mágica, né, de quando você realiza uma drenagem linfática, muitas vezes conseguir perder aí 4 centímetros de medida, né? Por que assim que termina uma drenagem linfática, né, a sensação de alívio, melhora, assim, aquele peso que a paciente estava sentindo ou que a cliente estava sentindo, melhora tanto, né? Por que tudo isso acontece? Então, nós vamos entender, vamos trabalhar com a anatomia do sistema circulatório, do sistema linfático, né, com a fisiologia dele, e vamos entender, compreender o que acontece quando a minha mãozinha mágica conduz, né, auxilia essa drenagem acontecer. Então, eu tenho uma drenagem fisiológica no meu organismo. Já coloquem isso na cabeça. Existe uma drenagem fisiológica. O que significa fisiológica? Lembram? Função normal, né? Lembra? Logia, função. Estudo. Físio, função. Então, eu tenho um estudo da função normal. Quando eu falo que a minha função fisiológica, então, quando a minha função normal está preservada, tá tudo bem, não é isso? Lembram disso? Então, a mesma coisa aqui. Eu tenho uma drenagem fisiológica. Eu tenho uma drenagem com função normal no meu organismo. Quando eu faço uma drenagem manual na minha cliente, na minha paciente, então essa drenagem manual que eu estou realizando vai auxiliar ainda mais a minha drenagem fisiológica. Ou seja, eu tô meio inchada, eu vou lá com a minha mãozinha mágica e dreno. Então, o que o meu corpo está fazendo lentamente, eu estou auxiliando manualmente. Vamos lá? Vamos começar? Então, nós vamos trabalhar com o nosso sistema linfático. Eu não deixei tudo em letra branca para não cansar os olhos de vocês, já que o slide está um azul aí meio com branco, tá? Então, olha só. O sistema linfático. O que é, então, esse sistema? O que nós vamos estudar agora, professora? Nós estamos estudando um sistema que tem a função de realizar a manutenção, né? Então, de trabalhar com um líquido chamado líquido tissular ou linfa, tá? Para quê? Para depois de fazer a manutenção desse líquido, ou seja, depois de limpar ele, depois de trabalhar com ele, né, vai devolver esse líquido para um capilar sanguíneo. Então, opa, peraí. Se eu vou trabalhar com um líquido que caiu num lugar e vou devolver ele para um outro lugar, se eu vou devolver é porque ele era daquele lugar, não é isso? Então, eu estou devolvendo a aluna da turma A para a turma A, porque ela tinha errado e tinha ido lá na turma B. Então, agora eu fui lá na sala que ela estava. Amor, vem cá com a Pro, você não é dessa sala. Pego ela pela mãozinha, devolvo ela para a sala da turma A. Ela já era dali, mas por algum engano, ela foi para lá. Então, o que o meu corpo vai fazer? Ele vai pegar um líquido que está em um lugar, vai limpar esse líquido, vai trabalhar, vai fazer a manutenção dele, vai deixar ele normal, tá? E vai devolver esse líquido para onde ele era de origem. Então, o meu líquido tissular ou a minha linfa, ela era do sangue, mas por alguma coisa que nós vamos estudar o que é, ela saiu desse sangue e caiu aonde?
num lugar chamado interstício, tá? Esse líquido tissular, ele vai ficar parado num lugar chamado interstício. E o que é isso, professora? Interstício é o espaço entre os tecidos. Vai ficar, vamos supor, aqui está o tecido epitelial e aqui está o meu tecido adiposo. Então, sua pele termina aqui e começa o seu tecido adiposo. Entre esses tecidos tem um espacinho. E esse espacinho é o meu espaço intersticial. Então, nesse lugar, eu vou ter líquido caído. O meu corpo absorve através do meu sistema linfático esse líquido, limpa esse líquido, porque eu não sei o que ele estava fazendo naquela região ou o que tinha naquela região que pudesse sujá-lo. Limpa esse líquido. Depois de limpá-lo, o que vai acontecer? Vou pegar ele e vou levar ele pela mãozinha de novo da onde ele saiu. Da onde ele saiu? De um capilar sanguíneo. Então, vamos entender isso. Vamos entender como que é. Então, o meu sistema linfático, deixa eu só tirar aqui para vocês poderem ler direitinho. Ah lá. O meu sistema linfático, ele é um conjunto de vasos. Então, eu tenho vários vasos, igual os vasos sanguíneos, igual as artérias e as veias, né? Eu tenho um conjunto de vasos que tem a função de absorver, de coletar esse líquido que nós chamamos de linfa, porque ele vai ser trabalhado no sistema linfático, né? E eu vou pegar esse líquido, vou limpar ele, vou fazer toda a manutenção dele para quê? Para devolver ele para a minha circulação. Então, o que meu sistema linfático é, professora? Meu sistema linfático é um sistema auxiliar do meu sistema circulatório, porque tinha uma quantidade de líquido no meu sangue, esse líquido foi perdido, depois dele ser perdido, ele foi absorvido pelo capilar linfático, foi limpo, mas foi devolvido para o meu sangue de novo. Então, é um sistema que auxilia o meu sistema circulatório. Vamos ver por quê. Primeiro, vamos trabalhar aqui, né? Olha que bonitinho. Então, é um sistema auxiliar do sistema circulatório, por quê? Esse meu sistema linfático, composto por vários vasos linfáticos, por vários capilares linfáticos, olha só, tá vendo? É um monte de tubinho, aonde eu tenho tubo sanguíneo, aonde eu tenho artéria, aonde eu tenho veia, eu vou ter também, né, capilares, que são estruturas muito parecidas com a minha veia, tá? Que estão preparados para pegar esse líquido, limpar esse líquido e devolver esse líquido para o sangue. Como? Vamos olhar nesse desenho aqui? Olha comigo, olha só, tá vendo a minha seta? Então, imagina, vocês já sabem, seu coração fez uma sístole, lembram? A sístole é a contração do coração que vai impulsionar o sangue dentro da artéria. Então, seu coração fez uma sístole e o ventrículo esquerdo jogou todo o sangue com pressão dentro da artéria aorta. Só que essa pressão, muitas vezes, principalmente nos vasos menores, naquelas artérias menorzinhas, a pressão, lembra que eu falei que a artéria, ela é uma mocinha, né? Uma mocinha, lembra, né? Uma mocinha inexperiente, pequenininha, que está sofrendo uma pressão grande, que vai ter que esticar para o sangue passar. Quando essa minha artéria, que era uma mocinha desse tamanho, ficou uma mocinha desse tamanho, vocês concordam que a parede, né, muscular dessa artéria esticou demais? E se eu esticar demais a minha pele, os poros não parecem que estão aumentados? Eles aumentam, tanto que uma pessoa, quando está muito inchada, parece que os poros estão super dilatados, né? E os poros dessa artéria também vão dilatar. E o que vai acontecer? Vai ficar fácil cair gotículas, microgotículas de líquido do sangue. O líquido do sangue, lembra que eu falei para vocês que é o plasma? Esse plasma é um líquido rico em proteína, que quando ele extravasa do capilar sanguíneo, ele não vem com toda essa proteína. Por isso eu não posso chamar ele de plasma. Primeiro, porque ele não está mais no sangue. Segundo, porque ele não vem com as mesmas características do sangue. Então, quando ele cai fora do capilar arterial e fica no interstício, eu vou chamar esse líquido de líquido tissular, porque está nos tecidos, ou de linfa, porque ele vai ser um líquido trabalhado pelo sistema linfático. Muito bem, professora. Então, agora eu já sei que quando meu coração joga pressão na minha artéria, a minha artéria estica demais, o poro dela abre e cai um pouquinho de líquido. Esse líquido que caiu no meu tecido, que vai me deixar inchada se ficar parada aqui muito tempo, vem um santo protetor para que eu não fique inchada, absorve esse líquido. E esse santo protetor, na verdade, é essa estrutura maravilhosa. Olha aqui, quem que é? O nosso capilarzinho linfático. Estão vendo o verdinho aqui, ó? Tá perto das artérias, ó. Aí ele absorve o líquido que caiu no interstício. Quando ele absorve, ele vai trazer todo esse líquido e vai fazendo o quê? Vai fazendo com que ele
na verdade, pegou ele ali e vai fazendo uma condução desse líquido para que ele chegue em algum lugar. Só que, como eu disse para vocês, o sistema linfático quer fazer o quê? Uma manutenção desse líquido. Como ele quer fazer uma manutenção, o que Deus fez? Pegou esse capilar linfático, fez uma dilatação em algumas regiões do nosso corpo, né? E essas dilatações nós chamamos de linfonodos. Esses linfonodos, eles funcionam como filtro do sistema linfático. Lembra que eu tenho que realizar uma manutenção? Eu não quero só absorver e devolver. Eu quero realizar uma manutenção desse líquido. Se ele está sujo, eu vou limpar. Se ele está com bactéria, eu vou purificar. Se ele está com vírus, eu vou retirar. Então, caiu no interstício, tem uma inflamação, esse líquido inflamatório vai circular, inflamado, na verdade, vai circular no capilar linfático até um linfonodo. O linfonodo tem um esquema de filtro que vai fazer com que aquela inflamação pare ali. E o líquido limpo vai circular pelo capilar até o quê? Até chegar num vaso venoso, em uma veia. Então, o líquido é perdido pela artéria, cai no interstício, absorvido por um capilar linfático. Depois de absorvido, ele vai ser conduzido até um filtro chamado linfonodo. Esse linfonodo vai purificar esse líquido, porque se ele pegou alguma inflamação, se tem alguma célula tumoral, se tem algum fungo, se tem qualquer coisa que não deve ser voltada para o sangue, que não deve ser jogada no sangue, tá? Para não disseminar uma inflamação ou para não provocar uma metástase cancerígena, o que vai acontecer? Esse filtro guarda nele. Quando é uma coisa simples, ou morre ali, ou termina ali. Quando é uma coisa um pouquinho mais complicada, então a quantidade, por exemplo, de porções inflamatórias era grande. Então, o que você pode sentir? O seu linfonodo inflamado. Aí, quando você põe a mão, tá aquele calombo, aquele caroço dolorido. Nossa, tá doendo tanto, parece ter um caroço aqui. Isso é um linfonodo inflamado. Esse linfonodo inflamado normalmente proporciona uma íngua. E essa íngua, ela é dolorosa. Mas o que a íngua é? A íngua, assim como a febre, ela é um processo de defesa do nosso corpo. Na verdade, ele está defendendo o seu corpo daquilo que estava naquele líquido. Então, para que isso não espalhe para o corpo, ficou parado ali. E aí, quem sofreu foi o linfonodo. Mas após a degradação daquela estrutura, o seu linfonodo melhora. Quando isso não acontece, vai começar a inchar mais, vai começar a dar febre, aí você vai tomar um anti-inflamatório. Não melhorou, você vai tomar um antibiótico e tudo bem, vai passar. Claro que com uma célula cancerígena isso não vai acontecer. É por isso que muitas vezes a mulher que faz mastectomia, homem também, tá? A mulher que faz mastectomia, às vezes também tem que fazer o esvaziamento cirúrgico do linfonodo sentinela. Do linfonodo que primeiro recebeu a célula tumoral e guardou nele ali, não deixou essa célula proliferar ainda. Né? Se eu não fizer essa retirada, com margem de segurança, que é retirar toda a porção ao redor, né? Essa mulher corre o risco daquele câncer de mama ser disseminado para toda a porção. Ah, professora, então por isso também que eu já ouvi falar que não pode fazer drenagem quando uma pessoa está com inflamação. Por isso, imagina você pega lá uma pessoa com uma inflamação séria e você está auxiliando essa drenagem a acontecer mais rápido. Tá? Esse filtro pode não ter tempo, né, de matar aquela estrutura ali ou de brecar aquela estrutura e eu posso conduzir essa inflamação para outra região do corpo, ok? Por enquanto? Então, vamos lá. Vamos prosseguir, tá? Então, são algumas ilustrações de como o líquido vai sair com pressão pela artéria, aí o líquido vai ser extravasado. Quando extravasa, já não é mais plasma, já não é sangue. É o que, meninas? Linfa, líquido tissular, líquido que extravasou do capilar sanguíneo e parou no interstício. Ele pode ficar parado? Não, porque se ele ficar parado, ele vai começar a inchar as estruturas. E aí, o que meu sistema faz? Vai lá, o sistema linfático absorve aquela estrutura, faz a manutenção através do linfonodo e devolve aonde? Na veia. A artéria tem pressão, perde líquido, capilar linfático absorve, limpa, devolve para a veia. Então, professora, por que é considerado um sistema auxiliar
do sistema circulatório. Então, na verdade, vamos melhorar essa frase. Nosso sistema linfático é um sistema auxiliar do nosso sistema venoso. Porque lembra que a veia está tentando trazer o sangue de volta para o coração, mas não tem um coração que bombeie o sangue dentro da veia, porque a veia é aquela menininha mais experiente, que tem uma parede fininha. Se tem a parede fina e eu meter pressão, vai estourar. Então, ela não tem pressão dentro dela. Então, o sangue demora mais para circular nela e tem uma facilidade maior de parar. Principalmente se tiver com pouco líquido. Imagina, só célula e pouco líquido. Não vai conseguir levar lá para cima, para o coração de volta, esse sangue. Então, quando perder o líquido, vai ficar pior ainda. Mas aí o meu sistema linfático vem e faz o quê? Limpa aquele líquido que caiu e devolve para o sistema venoso. Quando a veia recebe aquela bomba do sistema linfático, aquele jogo de líquido de volta ali, dá até um alívio, dá até o quê? Uma força para impulsionar o sangue para cima mais rápido, ok? Muito bem, então vamos ilustrar isso, ó. A artéria perdendo líquido. O líquido não é mais um líquido plasmático, é a linfa que está no interstício. Capilar linfático absorve a linfa para que essa linfa faça sua manutenção no linfonodo e seja devolvida para o nosso sangue, certo? Então, nosso sistema linfático ele faz parte da nossa defesa natural do organismo. Por quê? Primeiro porque ele tem vários linfonodos, que eu vou mostrar para vocês aonde eles estão, né? Para quê? Para limpar esse líquido que está sendo perdido. E com essa limpeza, o que eu estou fazendo? Melhorando a defesa ali, não estou deixando nada passar batido, certo? Muito bem. Então, algumas coisas podem influenciar, né, na produção da linfa, ou na diminuição, ou no aumento dela. A pressão arterial, então se eu tiver com uma pressão muito alta, eu posso ter um extravasamento maior de líquido, e posso inchar mais. Né? Se eu tiver mais obesa, eu posso ter uma pressão diferente, porque aí a gordura vai estar pressionando ali a minha artéria e o meu sangue vai ter que vir com uma pressão maior. E aí eu vou ter um extravasamento maior. Então, já estou gorda, ainda vou ficar mais inchada. Então, nós temos a pressão do sangue, que influencia, né, na derrubada desse líquido para fora do capilar arterial, a pressão osmótica, a pressão externa, né? E o fluxo desse líquido, o fluxo de água que eu tenho. Quanto mais, né, líquido eu tenho, mais fácil dele circular mais rápido, né, e não estar extravasando tanto para entrar nessa veia, tá? Então, vamos lá, né? Aqui, eu só vou mostrar para vocês, olha só. Tem uma artéria pequenininha, que vocês lembram que se chama arteríola. Essa arteríola pode perder líquido no interstício, tá? O interstício vai se livrar desse líquido, porque o meu capilar linfático absorve o líquido. Esse capilar linfático que absorveu o líquido, né, vai levar esse líquido até um linfonodo, que vai purificar esse líquido e vai devolver esse líquido, essa linfa circulante, para uma veia, ok? Então, nós temos aí como, ó, vou até tirar aqui para que vocês possam ler direitinho. Nós temos como estrutura e função do vaso linfático, né? Os vasos linfáticos, eles possuem a parede muito fina, que são muito semelhantes aos capilares sanguíneos, principalmente muito semelhantes às nossas veias, que são fininhas. E tem um detalhe, também não tem um órgão bombeador. Eu também não tenho um coração influenciando na passagem dessa linfa, tá? Então, o meu capilar linfático, ele é parecido com um capilar sanguíneo, com uma veia, mas ele tem aí, né, um fundo cego, aonde, né, o capilar vai levar até aquela estrutura, passou pelo linfonodo, volta para ser devolvido ali, né, para um capilar sanguíneo, né? E olha, muito parecido com a veia, porque também tem válvulas, e essas válvulas vão sendo abertas de acordo com a quantidade de linfa que vai entrando e que vai chegando, que vai sendo absorvida naquela região, tá? Então, aqui, como eu disse para vocês, o meu sistema circulatório, né, por pressão, acaba perdendo linfa, que é o líquido que está dentro da artéria. O meu capilar linfático piedosamente absorve esse líquido, que é a linfa parada no interstício, absorve, limpa esse líquido através dos linfonodos e devolve esse líquido no capilar sanguíneo, só que devolve na veia. Muito bem. O meu sistema circulatório, ele é um sistema, então,
que não tem, ó, diferente do sistema circulatório, na verdade, o meu sistema linfático não tem, né, um órgão bombeador. Ele não tem um coração, nós já falamos disso. A minha linfa, ela vai se movendo lentamente, por isso que a drenagem linfática auxilia o movimento dessa linfa, né, e vai fazer também, o que auxilia também? Os movimentos, né, músculo-esqueléticos. Então, o meu sistema locomotor auxilia, né, nesse movimento linfático, tá? Nós já sabemos o que a linfa é, tá escrito aqui para vocês. Coloquei tudo bonitinho, tudo que foi falado, tá? Para que vocês façam aí uma análise crítica pausando o vídeo depois. A linfa é extravasada do capilar sanguíneo, para no interstício, que é o espaço entre os tecidos, é absorvido pelo capilar linfático, onde ele vai ser, né, feita aí a manutenção, tá? Qual que é o fluxo dela? Como as veias, né, o meu sistema linfático não tem um órgão bombeador que vai propulsionar, né, esse líquido para circular mais rápido. Então, ele vai circulando através das válvulas. Ele entra, ó, é absorvido, entra, a válvula abre e ele vai passando de um compartimento para o outro, tá? Esse é um linfonodo. Esse linfonodo vai receber, né, essa linfa, vai limpar, vai fazer a manutenção dessa linfa para mandar para o capilar linfático, para que o mesmo, né, mande essa linfa até aonde? Até o capilar venoso, tá? Então, essa é a drenagem linfática, né? Nós temos aí, o líquido caiu do meu coração, tá passando pelo corpo todo, para no interstício, o meu capilar linfático absorve, absorveu, o meu linfonodo faz a manutenção, depois de feita a manutenção, os meus ductos, os meus capilares devolvem a linfa para o capilar venoso para que o mesmo devolva para o coração, tá? Então, olha só, que ductos são esses que vão desembocar nas estruturas sanguíneas? Nós só temos dois, tá? Nós temos uma vasta, né, rede de capilares linfáticos, onde dois ductos maiores vão fazer a devolução dessa linfa para a estrutura sanguínea ou vão trabalhar com a manutenção de uma forma mais intensa. E como eles fazem? Olha só, esse ducto aqui, que é o meu ducto linfático direito, ele vai drenar, né? Vai pegar toda a linfa que veio da cabeça, do pescoço e do membro superior direito, da metade do tórax direito, para devolver ela para o sistema circulatório. Já toda a outra metade do meu corpo, né, do lado esquerdo, e todos os meus dois membros inferiores e toda a parte de abdômen vai ser drenada pelo meu ducto torácico. Então, eu tenho um ducto torácico, um ducto linfático direito, que fazem aí a devolução, né, da maior parte da linfa para o nosso sistema venoso, para as veias do nosso corpo, tá? Aqui só para mostrar para vocês o sangue sendo transportado, né, e nesse transporte ele vai ter que voltar, né, para a veia aí, para que tudo isso aconteça. Ok, é nessa hora que eu tenho a perda, né, da linfa aí no interstício, e além das artérias e das veias, eu vou ter o quê? Um capilar linfático, olha ele aqui, que vai levar, né, para os linfonodos essa linfa para fazer a manutenção dela. Então, para que vocês não esqueçam, a linfa é um líquido que extravasou do capilar sanguíneo e caiu no interstício. O interstício é o espaço entre os tecidos. E olha aí, o que é o edema? O que é o inchaço? O que é estar aí parecendo uma bolha, né? Parecendo o bonequinho da Michelin. Tá? Esse edema é o acúmulo de líquido no interstício. Então, quando eu estou inchada, por que é difícil, às vezes, mexer uma articulação? Porque eu tenho líquido parado nesse interstício aqui, ó. Aí eu vou ter o quê? Um espaço menor de amplitude. Dói. Não consigo fazer o movimento adequado, ok? Esse edema, então, é o acúmulo de líquido nesse interstício. O que é íngua? A inflamação em um linfonodo. Olha só. O sistema linfático não tem órgão bombeador, mas ele tem alguns órgãos. Quais são esses órgãos? São as tonsilas, que vocês conhecem como amígdalas, tá? Então, tonsila, faringe é a mesma coisa que a amígdala, que é a sua amígdala aqui atrás na garganta, aquela que inflama quando você está com dor de garganta. O que mais que eu tenho como órgão linfático? O timo, o baço, tá? Então, as tonsilas, o timo e o baço são os órgãos linfáticos, mas eles não são órgãos bombeadores, tá? Além disso, nós temos o quê?
não são órgãos, mas como eu já disse, o filtro do sistema linfático são os linfonodos, e os linfonodos estão em maior quantidade na axila, no pescoço e na virilha. Por isso que vocês vão ver um trabalhar, né? Vamos fazer a abertura dos linfonodos, né? Vamos fazer com que eles trabalhem mais rápido, ou vamos dar uma despertada nesses linfonodos. Então, você tem aí alguns movimentos que você faz em pescoço, em axila, em virilha, em região de cúbito, tá? Região anterior do seu cotovelo, e em região poplítea, que é a região posterior do seu joelho, tá? Em maior quantidade de linfonodo nós temos no pescoço, na axila e na virilha. Mas nós temos uma proporção também grande, né? Em fossa cubital e em região poplítea, que é a região posterior do joelho, certo? Então, olha só. Quais são os órgãos que nós temos linfáticos? Nós temos as tonsilas. E as tonsilas, elas estão aí auxiliando a defesa do nosso corpo nas vias aéreas superiores, tá? Então, eu tenho uma tonsila faríngea, atrás lá do meu nariz. Eu tenho uma tonsila palatina, minha amígdala lá atrás. E tenho uma tonsila lingual. A tonsila faríngea é aquela que a gente chama de adenoide. A tonsila palatina é a sua amígdala. E a tonsila lingual está lá no fundo da sua língua. Para qualquer coisa que você inspire ou, né, coloque na boca por meio de inspiração ou por meio aí de alimentação, fique parado antes de descer para suas vias aéreas nessa defesa que nós temos aqui, que são essas estruturas, ok? Olha lá, a minha tonsila, que eu chamo de tonsila palatina, que é a minha amígdala. A tonsila faríngea vocês devem conhecer como adenoide, porque quando ela inflama, ela forma uma coisa que nós até falamos, carne esponjosa, tá? E aí vai tampar a sua respiração, você não vai respirar da forma adequada. E aí existem cirurgias, né, que vão proporcionar uma raspagem dessa tonsila para liberar a sua via aérea superior aqui na cavidade nasal. Professora, então se eu tirar a minha tonsila palatina, eu não estou fazendo uma coisa boa, eu vivia com garganta inflamada e o médico falou para eu tirar a minha amígdala. Você tirou uma defesa do seu corpo, mas que já estava ineficaz. Se ela está ineficaz, então é melhor eu tirar para não ter inflamação o tempo todo. Mas é claro que eu só vou tirar se eu tiver muitas inflamações, ok? Olha só minha adenoide, então, aqui, tá? A amígdala, né? A tonsila palatina, tonsila faríngea, tá? As amígdalas aqui, as tonsilas palatinas, né? Nós temos um outro órgão, além das tonsilas, que nós chamamos de órgão linfático, que é o baço. O que o baço é? É um órgão pequeno que não tem mais que 150 gramas, tem uma forma oval, está localizado na nossa cavidade abdominal, do lado esquerdo do plano mediano, por isso que se tomar uma pancada muito forte, pode até morrer. Por quê? Porque se eu tomar uma pancada muito forte no meu baço e ele romper, eu vou ter uma hemorragia interna. Então, por conta dessa hemorragia interna que vai ser silenciosa, eu posso ir a óbito se não for socorrida a tempo, tá? Esse meu baço, ele tá aí perto da sua 9ª costela e vai até aí a 11ª aproximadamente, tá? Não tá protegido ali nessa estrutura. Ele é responsável em auxiliar um esquema que nós chamamos de hematopoiese, que a professora Thelma já falou na outra aula, né? Que é aquela parte de produção de células de sangue, principalmente nas crianças. Depois de um certo tempo, né? O nosso baço não tem essa produção tão intensa, porque nós temos outras estruturas que fazem isso, tá? E a hemocaterese, que é o quê? A destruição de hemácias velhas, ó. Hemácias senis. Então, é como se as minhas hemácias velhas soubessem que elas estão velhas, elas entram num cemitério. Então, o baço é como se fosse um cemitério de hemácias, tá? Esse é o baço, essa é a localização do seu baço. E aqui, a coloração aproximada dele. Ele tem um arroxeadozinho, tá? Olha, a sua costelinha aqui, ele tá lá interno, já mais na cavidade abdominal, tá? O baço tem um hilo, que é o conjunto de estruturas que penetram aqui na região do nosso baço. Quais são as estruturas que penetram no baço? A artéria e a veia, tá? Na primeira fase da vida, tá? O baço, ele tem uma função grande imunológica, mas depois ele vai perdendo, como eu falei para vocês, assim como o nosso timo, tá? Olha só, o timo, ele é um órgão
que está localizado, a princípio, na primeira fase da vida, ele é um órgão que está localizado próximo do nosso pescoço, né, na região inferior do pescoço. Também é um órgão pequenininho, tá? Esse órgão também auxilia nas defesas, né, corpóreas. Por quê? Na primeira fase da vida, o meu corpo não sabe produzir células de defesa. Como ele não sabe produzir, alguém tem que fazer por ele. Né? E o timo faz isso, produz as células T, assim como o baço também faz, produzindo as células B. Né? E aí eu tenho uma defesa corporal, só que depois o meu sangue começa a fazer isso. E aí não precisa mais da função intensa do timo e do baço, e com meus 12 anos eu já não tenho essa função adequada. Quer dizer, tem uma pequena função, mas que não é o que vai reger todo o meu corpo. Então, esse baço atrofia e desce um pouco a sua posição, olha só, ficando próximo de quem? Do coração, tá? Esse aqui é o baço, desculpa, o timo, tá? E esse timo, quando tem problema, ó, pode ser retirado por uma timectomia tranquilamente. Então, eu tive um tumor aí no timo, começou a crescer demais, começou a incomodar, foi retirado, olha só, tá? Então, aqui a posição do timo, o coração mais aqui embaixo, e a posição do timo no adulto, tá? O que são os linfonodos? São os filtros, são dilatações, né, desse meu capilar linfático que funcionam como filtros. Para quê? Para fazer a manutenção do líquido tissular, a manutenção da linfa. É ele que vai fazer a filtragem da linfa lá, ó. A linfa vem, é filtrada, passa e vai até chegar no meu capilar sanguíneo novamente. Quais são as principais localizações, então? Lembra que eu falei? Axila, virilha e pescoço. E nós também temos aonde? Cúbito e posterior do joelho, que é a região poplítea, né? Nós temos aí, ó, como eu coloquei, ó, em menor quantidade na região poplítea, na região cubital. Nós temos uma quantidade no tórax, no abdômen, mas elas são mais profundas. Então, não dá para eu ficar tocando para auxiliar isso, tá? Porque são linfonodos mais profundos, mas que eu tenho no tórax e no abdômen também, tá? Então, olha só. Axila, pescoço, virilha, tem bastante, mas olha como meu tórax e o meu abdômen também tem. Só que tá embaixo de um monte de estrutura. Então, eu acabo tendo aí, né, mais facilidade, né, em auxiliar, na verdade, em drenar para essas estruturas mais próximas ou mais visíveis e também tocá-las de uma maneira mais fácil do que na região abdominal e torácica, tá? Essa é a característica de um linfonodo, tá? O linfonodo, então, olha lá, ó, aqui eu estou mostrando um ducto para vocês, ele absorveu e está devolvendo para a veia, ó, tá? Olha o ducto, né, torácico e o ducto linfático direito, né, que estão aqui auxiliando a nossa drenagem. Olha quantos ductos capilares nós temos no corpo, tá? E aí, eu queria mostrar para vocês quando o problema de circulação linfática não é tão adequado, o que acontece com esse meu sistema linfático, tá? Eu vou ter edemas. Então, eu não tenho uma drenagem fisiológica adequada, ou seja, eu tô com uma circulação ruim da minha linfa. Olha o que eu vou ter: edemas. Quando que isso pode acontecer? Ah, quando eu tô imobilizada por um tempo maior, quando eu tô, né, trabalho muito tempo em pé com um salto muito alto, quando eu coloco roupas muito apertadas, de pouca respiração aí, né, num tempo muito quente, tudo isso pode auxiliar para quando eu tirar tudo aquilo, né, o meu pé estar desse tamanho, por exemplo, com um edema bem considerável, tá? Também tem os casos de quê? Tem casos, tá, que nós temos a filariose, tá? E essa filariose, ela é o quê? Ela é uma doença causada por vermes que vão ser, por parasitas, na verdade, que bloqueiam o meu capilar linfático. Enquanto eu não matar essa estrutura parasitária, eu vou ter uma circulação muito deprimente na região. Eu vou ter um acúmulo grande de linfa e vou ter muitas estruturas que vão ficar demasiadas ao extremo. Por isso, podem levar a elefantíase. Olha só, esse é um caso sério de elefantíase. Tá? Ai, professora, mas a minha amiga tem obesidade mórbida e ela tem esse tipo de estrutura no corpo. Aí não é porque um parasita bloqueou.
É porque o excesso de gordura bloqueou a estrutura linfática, não dificultou a drenagem fisiológica e muito líquido foi ficando acumulado. Só que depois desse acúmulo, gente, só dá para fazer o quê? Emagreceu, só dá para fazer a retirada com cirurgia, com processos cirúrgicos, tá? Olha só, nós temos aqui, né, uma filariose que está provocando essa elefantíase. Para quem pensava que o homem do saco não existia, olha só aonde ele teve acúmulos, né, linfáticos, tá? Olha, isso aqui vocês vão ter sempre aí para drenar, tá nos consultórios, nas clínicas, nos spas de vocês, porque vocês terão, né, lugares maravilhosos de trabalho assim, tá? E eu irei até, né, até o spa de vocês para ser cliente VIP lá, né? Porque professor tem que ser cliente VIP, né? Então, olha só, uma perna normal que já não tá tão normal assim. Então, digamos que uma perna que já foi drenada e uma que ainda não foi, né, gente? Olha só, brincadeira, tá? A perna normal da paciente, a perna que está, né, com um problema sério aí de edema depois de drenada, ó, tá? Aqui, olha, paciente de perna normal, olha a outra. E ela é magra, hein? Então, ela tem aí algum bloqueio sério, que pode ser por um parasita, mas também pode ser por alguma outra estrutura. Então, ou de repente ela teve que fazer uma cirurgia, gente, teve um tumor e teve que retirar os linfonodos daqui. Isso pode acontecer. Por isso que nós temos que trabalhar com pacientes pós, né, cirurgias de câncer que tenham feito retiradas de linfonodos, tá? Vejam o tamanho dessas elefantíases. Aqui é, olha, deixa eu tirar a câmera daqui. Aqui é pós-mastectomia. Tá? Então, no consultório de vocês vão trabalhar muito com mulheres mastectomizadas, né, que têm aí problemas, né, de acúmulo de líquido no membro em que foi retirada, né, os linfonodos após uma retirada de mama também, tá? Então, quando eles estão inflamados, eles podem promover as ínguas, tá? Então, normalmente, íngua aparece no pescoço, na axila e na virilha, tá? E aí eu coloquei para vocês tudo que eu falei sobre as funções imunológicas, né? Que nós temos do nosso sistema linfático. Ele funciona como uma barreira de inspeção. Então, estava lá parado no líquido aquela inflamação que entrou junto com o líquido aqui, o meu linfonodo vai filtrar isso, ok? Muito bem. Então, filtrou, depois de filtrado, vai ser devolvido. Mas, às vezes, eu tenho ineficácia por varizes. Então, mesmo devolvendo o líquido com uma eficiência, eu não estou conseguindo fazer o sangue circular da maneira adequada. Não estou conseguindo fazer a linfa circular de uma maneira adequada. Então, eu vou ter aí, né, problemas também, né, de edemas. E se tiver que fazer a retirada, a eficiência, tiver que fazer a retirada de uma veia, a eficiência da minha drenagem não vai ser a mesma, porque eu não vou ter a veia grande para desembocar o líquido que foi drenado ali, ok? Tá? Alguns graus de edemas para que vocês vejam, né? Olha, aqui o grau 1, você quase não vê nada, parece um pouquinho de celulite, você vai drenar, você vai ter uma melhora desse tecido aqui absurda. Aqui você vê que tem bastante celulite, né? Na verdade, hidrolipodistrofia ginoide. A hora que você drena já melhora muito, você já consegue, né, ver a melhora do tecido. Agora aqui, gente, é só mesmo para que não piore, tá? O grau 3 aí é bem severo, veja. Tá? Olha um linfonodo inflamado. Eu coloquei essa imagem aqui para vocês verem, né? Ó, um linfonodo normal, um linfonodo inflamando e um linfonodo inflamado. Todo o esquema aí, né? Olha, os meus capilares linfáticos são os verdes, devolvendo a linfa, né, para o capilar sanguíneo, para a veia, que é o azulzinho, ó. Vocês cansaram de ver esse desenho já, né? Ó, perdeu o líquido no interstício, capilar linfático absorve e leva até o linfonodo drena, né, até o capilar venoso. Olha só, pós-mastectomia, as duas pacientes aqui são pós-mastectomia, tá? E aqui um edema, né, antes da drenagem e depois da drenagem, tá? Pré e pós, né? Melhora bastante, tá? Olha só, antes de drenar, depois do trabalho de drenagem, tá? Aqui também, veja. Ah, professora, mas ficou feio do mesmo jeito. Gente, mas olha o tamanho que tava. Ia murchar mesmo, né? Olha o tamanho dos edemas. Na verdade, das elefantíases, na verdade, né, dos linfoedemas que nós temos aqui. Olha só, tá? Pós-mastectomia. Deixa eu tirar para vocês olharem direitinho. Ó, tirou a mama, tá? Esvaziamento de linfonodo,
E olha o membro como fica. Pessoal, depois que a mulher faz uma retirada de mama com esvaziamento de linfonodos, ela tirou os linfonodos da mama, desculpa, da axila, esse membro tem uma drenagem ineficaz. Mas pode ser que não inche. Mas ela não pode, mesmo com o bracinho normal, fazer coleta de sangue, fazer cutícula dessa mão, para evitar de provocar uma inflamação que eu não tenho filtro para limpar, que aí pode gerar uma elefantíase, tá? Aqui já não tem a ver, né, com a parte de tecido, né, não está inchado, mas veja, um pós-cirúrgico aqui, para evitar um processo fibrótico, a drenagem ajuda muito, tá? E para melhorar a característica desse tecido, olha como a drenagem, né, faz um milagre, tá? Veja essa característica de tecido aqui, né, fibrosado, tá? Fibrose acontecendo, né, com a drenagem ela vai melhorar bastante, tá? Então a fibrose tecidual, ela é diferente aí de algumas coisas, né? Então o que eu coloquei para vocês aqui? Olha só. O que ocorre na pele após uma cirurgia plástica? Há um deslocamento dessa pele por meio de um trauma nos tecidos, ok? Foi um trauma que ocorreu ali. Como forma de reparo, o organismo trabalha para restabelecer, então ele está tentando estabelecer uma normalidade rápida e eficaz, né? Esse tecido cicatricial, né, ele vai ser denominado fibrose, mas eu não posso fazer com que essa fibrose fique aderida, para não ficar feio, ok? Então, olha só, não quero que fique nessa estrutura. Então, eu vou drenar, vou fazer ultrassom, para que não chegue a esse ponto. Olha as cicatrizes com fibrose. Vou mostrar outras para vocês, tá? Que é diferente do que? Da queloide. A queloide, ela é uma cicatriz espessa, elevada, né? Que vai ter aí, né, um desarranjo, né, uma hiperprodução de colágeno, tá? E vai também ter uma hiperproliferação de fibroblastos na derme. E aí você vai enxergar isso. Olha só. Isso é depois que o paciente retirou um tumor benigno, tá? O que aconteceu? A queloide, ela teve uma manifestação imensa aqui. Então, agora só na cirurgia plástica para tirar tudo isso, ok? Olha a queloide aparecendo. Vou colocar aqui para que vocês me vejam melhor. Né? Olha a queloide aparecendo em processos de tatuagem. Olha só, a tatuagem dela virou uma queloide. Olha piercing, aquele piercing, né, na orelha, tá? Promoveu aí uma queloide. Olha só, então ele fez uma cirurgia para melhorar aí algumas características e apareceu queloide, um desarranjo do colágeno, tá? Um desarranjo estrutural de fibroblastos que manifestou uma proliferação imensa em cima daquela cicatriz, veja. Olha isso. Faz uma cirurgia para retirar uma estrutura e olha o que você ganha. Olha essa cicatriz de queloide. Olha aqui da tatuagem. De brinco, de piercing, tá? Esse rapaz, depois da cirurgia, né, que ele fez para tirar toda essa queloide que apareceu, tá? A queloide, né, ela é diferente da cicatriz hipertrófica. A cicatriz hipertrófica, ela tem uma aparência elevada, mas a queloide, ela tem uma aparência que ultrapassa os limites do corte ou do ferimento. Essa é uma cicatriz hipertrófica. Olha a queloide. Olha a cicatriz normal, a cicatriz hipertrófica e a queloide. E meninas, olha que perfeição da natureza, mostrando para vocês uma árvore que lembra muito o corpo de uma mulher e que lembra os galhos do nosso sistema linfático, né? Olha que lindo, tá? E a imagem mais linda da aula de hoje, para que vocês fiquem aí, depois de tanto falar de linfa, edema, inflamação, mastectomia, né? Cicatrizes, né? A imagem mais linda do mundo, minha princesa. Um beijo para vocês. Vamos nos encontrar segunda-feira, ok? Tchau, tchau.